de que a reencarnação não é não é um castigo, porque às vezes até no próprio meio espírita nós ainda vemos alguns irmãos falando, não, a gente reencarna porque a gente tem que pagar, a gente reencarna porque a gente tem que sofrer aquilo que a gente fez para os outros, a gente reencarna porque... Amigo, Alô? ô amigo Edu aqui, tudo bem, cara? Desculpa interromper aí, mas é só lembrando que ainda temos uns 2 minutinhos para começar. O pessoal está entrando ainda na reunião. Ah, Isso, é. perdão. Então, doutor, eu estava pensando que assim era a cena dos próximos capítulos, fazendo aí um teaser para o pessoal, mas aí eu vi que você estava indo, falei, vamos só lembrar, vamos dar mais um minutinho para o pessoal entrar aí, e Ah, aí a gente. perdão. Não, mas já começou bem, Sim, né? a culpa é do Guga aqui, ó, porque eu achei que era 10h25. Ah, desculpa, já fizemos a prece inicial? Já fizemos a prece inicial. Então, a culpa é toda do Edu, então. Então, gente, se já. Não, tudo bem. Foi gravado, porque a gente pode disparar a gravação, entendeu? Então, vamos continuar, não tem problema, vamos continuar. Quer repetir? Vamos repetir, até porque tinham 17 pessoas. Isso, a gente anunciou às 10h25 para o pessoal entrar, para começar às 10h30, desculpa, foi erro meu. Tá bom, mas eu ainda estou fazendo a introdução do estudo ainda, tá? Então vamos lá, continuamos então, gente. Posso continuar? A oração do meu amigo Antúlio aí, viu? A culpa é do Guga, pessoal. Por favor, me perdoem. Tá. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Tá, tranquilo. Tá, então tá bom. Como eu estava falando, o tema de hoje é a reencarnação, um tema que todos nós, espíritas e não espíritas, eu espero que nós tenhamos hoje na nossa reunião irmãos, amigos que estejam assistindo aqui, participando desse chat, que ainda não sejam espíritas, mas estejam lá naquele negócio, um pé lá e outro pé cá, né, pensando, e espero que esse estudo ajude a esses amigos a terem uma ideia mais solidificada, um melhor entendimento quanto à reencarnação. E, mais uma vez, para nós espíritas, é uma boa oportunidade para nós lembrarmos, recordarmos desse assunto, desse tema, que é uma das bases do espiritismo. A reencarnação, assim como a pluralidade dos mundos, né? Existem vidas em outros mundos, a existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos, é possível se comunicar com os espíritos, e que também a vida não cessa. Nessa vida, a vida continua, são as bases que sustentam a doutrina espírita, a doutrina codificada, consolidada por Allan Kardec, né? Então vamos lá. Vou interromper mais uma vez e pedir para você fazer o share de novo, Henrique, porque eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha e perdemos o share. Se puder unshare e share de novo, claro. Agradeço muito. Agora sim, pode mostrar o PowerPoint que vai aparecer. Tá tudo sob controle, hein? Tudo sob controle. Aí, tá aí? Deu certo. Nota 10, obrigado. Então, viu? Viu? A apresentação reencarnou, obrigado. Legal. Reencarnação imediata, instantânea. A gente vai falar sobre isso. Slide 48. Vamos lá. Eu vou iniciar o estudo hoje, vou passar algumas definições, não vou cobrir todos esses comentários, mas é importante a gente pegar algumas definições, porque, como está lá na abertura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com o Evangelho aqui na minha mão, mas tem aqui uma... Está aqui, olha. Não sei se vocês conseguem ver daí, né? Está aqui, Kardec fala assim, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é muito importante para nós espíritas, para quem não é espírita também entender. Fé inabalável, a fé realmente verdadeira, só é aquela que pode ser confrontada com a religião, mas também com a ciência. O espiritismo não tem dogma, o espiritismo não tem tabu. O espiritismo não tem nada do tipo, você tem que acreditar nisso porque isso é isso, me falaram que é isso e você acredite nisso, né? Então não é assim, né? Então, por isso que eu trouxe essas definições
da reencarnação não com contexto não espírita, e vou também trazer algumas definições espíritas para nos ajudar a solidificar melhor esse entendimento, né? Então, segundo lá no Wikipedia, a reencarnação é uma ideia central de diversos temas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo, chamada consciência, espírito ou alma. Então, isso está lá no Wikipedia, então é bem interessante, que é um dicionário, uma base de dados mundial, e que explica claramente o que é a reencarnação. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Eu vou parar por aqui, mas vocês podem dar uma pesquisada depois. E está claro aqui lá no Wikipedia, que está aberto para todos, o que é a reencarnação. Tá? Uma definição espírita, uma definição do nosso benfeitor Emmanuel, que está lá no livro Dicionário da Alma, já vem de uma forma mais clara, uma forma que nós espíritas compreendemos, é o que nós estudamos. A ideia da reencarnação vem das remotas civilizações e só ela pode dar ao homem a solução dos problemas, do destino e da dor. Né? Ontem, falando com o Antônio, até me lembrei que esse tema aqui, o problema do destino e da dor, é um dos livros de Leon Denis, um livro que eu gosto muito, que o tema é justamente esse, né? O problema do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos a aceitavam, e só nos últimos séculos a verdade da preexistência das almas foi obscurecida pelos argumentos subreptícios de quantos desejam conciliar inutilmente os interesses de ordem divina com as causas passageiras do egoísmo do mundo. Eu fiz um estudo e fui buscar essa citação aqui de Emmanuel, e aí eu confirmei, eu me lembrava vagamente, e eu vi que foi no século VI, para ser mais preciso, no ano 553 depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, hoje cidade de Istambul, na Turquia, que não a palavra reencarnação, que a palavra reencarnação ela surgiu junto com Kardec. Kardec criou esse termo reencarnação. Mas até 553 depois de Cristo, o conceito, a ideia de reencarnação era aceito. As crenças religiosas, todas elas, porque a reencarnação ela não surgiu com Kardec. A reencarnação vem muito antes de Cristo, né? Os egípcios, os hindus, os persas, os celtas, né? Kardec mesmo, em uma de suas existências passadas, Kardec foi um celta. Daí o seu nome, Allan Kardec, é um nome celta, é o nome de uma existência passada que ele teve, e ele usou depois, foi-lhe dito para usar esse nome, Allan Kardec. E os celtas acreditavam na reencarnação, os persas, os egípcios. E essa questão, essa ideia da reencarnação continuou sendo passada, mas só que em 553 depois de Cristo, durante esse concílio, eu tenho os dados aqui, espero poder chegar lá para poder mostrar todos os dados para vocês direitinho. Foi tomada a decisão que não existe mais, o espírito não pode voltar, mas o que vai existir é a ressurreição. Uma pessoa que morreu, que foi enterrada e que o corpo foi totalmente deteriorado por força do tempo, da transformação química lá do corpo, essa pessoa vai ressuscitar, vai abrir lá a catacumba, ela vai voltar, e existiu uma razão para essa mudança. E tem tudo a ver com esse termo aqui, causas passageiras do egoísmo do mundo. Eu espero que eu consiga chegar lá nessa passagem, que é uma passagem muito interessante, que mostra o porquê que a reencarnação foi cancelada, foi banida, houve uma ordem para que isso não continuasse, essa aceitação da reencarnação, mas que se usasse o termo de ressurreição. A gente vai chegar lá na frente mais um pouquinho. Henrique, desculpa, Antúlio, você vai ter que fazer o share de novo da sua apresentação. Tudo bem. Henrique já ficou craque. No share, no share. Perfeito, Henrique. Estou indo aqui. Obrigado, amigo. Isso é para fixar o conceito de reencarnação. Ou então para eu aprender a ficar fazendo share direito. Vamos lá.
Tudo bem aí? Tudo jóia. Ótimo, tô ótimo. Tá bom. Alguns conceitos aqui para solidificar para nós espíritas e para ajudar para aquelas pessoas que ainda não são espíritas, mas que às vezes fazem uma confusão. O que é ressurreição? O que é reencarnação? O que é encarnação? Como que é isso? Eu não entendo, são tantos sãos no final, eu não entendo qual é a diferença de um e de outro. Então vamos lá, vamos por partes. Encarnação. Encarnação é chamado o estado dos espíritos que reveste um envoltório corporal. Então, nós que estamos encarnados agora, estamos num corpo de carne, nós somos espíritos encarnados, nós estamos na nossa atual encarnação. Disse espírito encarnado por oposição a espírito errante. Então, existem os espíritos encarnados, que somos nós, que estamos agora num corpo de carne, e os espíritos que dizem que estão no estado errante, são os espíritos errantes, que estão nos intervalos das suas diversas encarnações. Então, quando o espírito desencarna, o homem falece, o homem morre, nós espíritas falamos que o homem desencarnou, o ser humano desencarnou, ele fica no estado de espírito na erraticidade. Ele é um espírito errante se preparando, estudando, se preparando, aprendendo, passando por situações a fim de se preparar para uma futura encarnação, uma nova encarnação. Ele vai reencarnar. E aí nos traz aqui, e aqui a encarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos, porque, como eu falei na abertura do estudo, uma das bases também do Espiritismo é que não existe só o planeta Terra, né? A ciência, a astrologia, já de muitos séculos, já diz que existem inúmeros planetas no cosmos, né? Mas só que o Espiritismo vai mais além. Existem inúmeros planetas, milhares de planetas, e milhares de planetas que são também moradas de outros espíritos, que nós ainda não conseguimos entender, a ciência ainda não consegue entender, mas os espíritos dizem que todos esses planetas são moradas de outros espíritos. Seria um imenso desperdício, né, de matéria, de esforço, de energia, de Deus, criar tudo isso para ficar tão somente como decoração lá, para ficar iluminando o céu para a gente, né? Não faria muito sentido, né? Então nós podemos reencarnar, nós reencarnaremos em outros planetas, porque isso faz parte da nossa evolução como espíritos imortais. Na segunda definição, a reencarnação, palavra criada por Allan Kardec, que significa volta do espírito na carne, numa nova carne. Não é a volta do espírito Henrique no mesmo corpo que o Henrique usou na sua última encarnação. Não. O espírito, ele desencarnou, ele vai para o mundo espiritual, ele vai se preparar para uma nova encarnação, ele vai participar de um novo aprendizado, ele vai relembrar as questões que ele não resolveu muito bem na sua última encarnação, ele vai passar por fases de aprendizado, de aceitação daquele momento, cada um de acordo com o seu estágio evolutivo, até chegar ao ponto que ele vai estar preparado para reencarnar, para voltar a um novo corpo de carne. Situações vão ser feitas, um novo contexto familiar vai ser preparado para ele, tudo de acordo para que ele possa reencarnar novamente com um fim útil, com um objetivo útil, nunca como sendo um castigo, nunca como sendo uma coisa ruim, nunca como sendo uma coisa punitiva para os espíritos. O objetivo sempre maior é educação, é educativo, é o progresso, é a melhoria do espírito. Tá? E só para lembrar aqui, isso está lá na abertura do livro no comecinho, lá no prefácio do Livro dos Espíritos, uma citação de Kardec que ele começa dizendo lá, ele abre o Livro dos Espíritos com essa citação: para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Então Kardec trouxe, além de ter compilado, consolidado os ensinamentos dos espíritos, ele também trouxe termos novos que até então nós não tínhamos notícia. A reencarnação foi um desses novos termos que Kardec trouxe para nós. Tá bom? O terceiro e último aqui é a questão da ressurreição, que a gente já falou um pouquinho, que significa ressurgir. Muitos entendem a ressurreição como ressurgimento do espírito na carne, mas só que na mesma carne, né? Ou seja, no mesmo corpo que morreu.
que já foi consumido pelo tempo, algo que cientificamente é impossível, né? Se isso fosse uma coisa realmente viável, ia faltar até espaço para tanta gente, né? Porque tanta gente que está enterrada por aí, né? E eu também, brincadeiras à parte, ia ser complicado como é que as pessoas iam sair dos locais onde eles estão, dos seus mausoléus, enfim, como é que eles iam fazer para sair. Pensando um pouquinho, não precisa mais de 5 minutos de pensamento, a gente, pô, não dá, né? Não tem como isso acontecer. Mas ainda outras crenças, e nós respeitamos isso, acreditam que isso vai ser possível, que um dia isso vai acontecer, seja no dia do tal do juízo final, ou alguma coisa mágica que vai acontecer no planeta, que todo mundo vai voltar e vai renascer, né? Mas a gente sabe que isso não faz sentido, não é assim que a natureza funciona. Tá? Tudo bem até aí? Algum comentário, alguma coisa para a gente explorar aqui? Uma pergunta que está sendo feita, Henrique, você pode abordar agora ou depois, e também, se não for o caso, não precisa abordar, com relação à ressurreição de Jesus, né? Ou o renascimento de Jesus. Ah, tá bom. A ressurreição de Jesus, exatamente, exatamente. Jesus, pois é, que coisa interessante. Boa pergunta, boa pergunta. Jesus não ressuscitou. Vamos lembrar que Jesus, o espírito mais puro, o espírito crístico, um espírito de uma categoria extremamente elevada, um espírito de pura luz, Jesus não ressuscitou. Jesus materializou o espírito dele, tornando o seu espírito visível e tocável aos seus apóstolos e às pessoas que estavam ao seu redor ali. Jesus não ressuscitou. Nos centros hoje em dia isso não é mais feito mais com tanta com muita prática, mas até poucos anos atrás haviam muitas sessões espíritas, sessões mediúnicas, que eram chamadas as sessões de materializações. Ainda existem algumas casas espíritas no Brasil que ocorrem materializações. E por que essas materializações eram feitas? Para dar a oportunidade das pessoas comprovar, ver e até tocar os espíritos. Os espíritos coletando material, ectoplasma e material de espíritos encarnados e combinando com as energias deles, eles materializavam a eles mesmos e materializavam também objetos. Isso nós estamos falando de espíritos que vinham reencarnar e ainda vêm reencarnar em sessões de materialização, em casas espíritas sérias. Agora, vocês imaginem um espírito da categoria de Jesus. Jesus não ressuscitou, Jesus não abriu lá de onde ele veio, de onde ele foi enterrado, de onde ele foi sepultado, e apareceu e levantou dali e saiu andando. Não, Jesus materializou seu próprio espírito para que as pessoas pudessem vê-lo, porque ele era um espírito puro, tinha total condições de fazer isso, ele tinha capacidade e poder fluídico para fazer isso sobre o próprio corpo espiritual dele. Está clara essa parte? O pessoal fez assim com o dedinho? Então, tá bom, porque eu não estou vendo o pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho, eu coloquei essa parte aqui em homenagem a você, Eduardo, porque eu sei que você gosta muito desse tema, mas você não vai entrar muito fundo aqui não, por favor. Deixa com você, deixa com você. Porque eu sei que você gosta muito, você já falou do Dr. Ian Stevenson diversas vezes para nós, eu sei que você é um profundo conhecedor. Se eu der alguma gafe aqui muito forte, você, por favor, me ajuda. Mas por que eu trouxe aqui o Dr. Ian Stevenson para nós? Porque, mais uma vez, lembrando mais uma vez lá do Evangelho, fé inabalável é só aquela que se pode confrontar com a religião e com a ciência todas as épocas da humanidade. E o Dr. Ian Stevenson teve um papel fundamental. Né? O Dr. Ian Stevenson ele não era espírita. Ele não era espírita. Eu não sei se ele era espírita, mas acredito que eu não vi em nenhuma das partes da bibliografia dele que ele era espírita, né? Que ele ia em sessões de algum centro espírita na Virgínia. Né? Mas ele foi um espírito que veio e ajudou fortemente a doutrina espírita para provar, através de métodos científicos, que a reencarnação é um fato, que a reencarnação existe. A reencarnação não é um tabu, um dogma que Kardec trouxe para nós e que nós ficamos balançando a cabeça assim porque a gente acredita porque Kardec falou. Não. Ian Stevenson nos mostrou que realmente é um fato comprovado pela ciência.
um médico canadense, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, dedicou 40 anos a estudos científicos com mais de 3.000 casos que evidenciam a reencarnação. Esses casos, basicamente, cobrindo lembranças espontâneas na infância, então crianças que lembram de vidas passadas, que falam, olha, eu já morei ali, eu já fui piloto daquele avião ali, eu fui piloto da aeronáutica na guerra, eu sei pilotar um avião, e ele pegava a criança pelo braço e levava até aquele avião, até aquele aeroporto, a criança explicava exatamente como faz para pilotar o avião, coisas desse tipo, marcas e defeitos de nascença, nós vamos ver no próximo slide, memórias de vidas passadas, regressão a vidas passadas também. Existem diversos livros, eu coloquei essa imagem aqui, eu espero que eu ainda esteja apresentando, coloquei essa imagem aqui, existem diversos livros, um dos mais famosos, no meu entendimento, são esses aqui, esse daqui, 20 casos de reencarnação, reencarnação e biologia, e onde reencarnação e biologia se cruzam, né? Onde que a reencarnação e biologia, onde que é essa interseção. E tem outros livros também. Tá? Eu vou falar um pouquinho de 2 dos livros dele. O primeiro, Reencarnação e Biologia, onde o Dr. Stevenson aborda marcas de nascença e defeitos congênitos. Né? Então, ele vai procurar saber, ele vai descobrir. Ele viajou muito pela Ásia, né, pelo sul da Ásia, conversando com famílias budistas, hinduístas no sul da Ásia, fez diversas entrevistas, reuniu centenas, milhares de casos, e ele fez um processo investigativo e ele descobriu que marcas como essas daqui que nós estamos vendo estavam associadas a marcas que foram criadas em corpos de pessoas, encarnações passadas, que cometeram algumas ações nos seus corpos físicos, e na presente encarnação, quando ele fez essa investigação, as crianças que diziam que tinham vivido uma vida passada e que aconteceu isso, e o Dr. Stevenson foi puxando o fio da meada, como a gente diz, né? Ele comprovou e realmente houve aquele espírito que ele se matou, ele estava lutando, ele tomou uma flechada na cabeça, ele tomou um tiro, alguma coisa, e o espírito, a criança, narrou tudo isso para ele. E aquilo tudo foi confrontado, foi comprovado, falando com outras pessoas, viajando, e ele elaborou 65 relatórios que foram publicados, relatórios foram comprovados, publicados e aceitos. Né? Então, é uma pessoa, é um espírito que nós temos que ter uma profunda gratidão, um cientista que, mais uma vez, não espírita, mas que nós espíritas devemos ter uma profunda gratidão, porque ele veio para comprovar que a reencarnação é um fato, sob a ótica da ciência, né, que não é um tabu. Né? Eu vou passar aqui, tem o segundo livro também, aqui a questão de onde a reencarnação e biologia se cruzam, que eu já falei um pouquinho, que as crianças com essas marcas também narraram as suas marcas, as suas situações. O outro caso que eu peguei aqui também foi essa doutora, a doutora Helen Wambach, uma das primeiras cientistas pesquisadoras americanas em reencarnação e vidas passadas, já desencarnada também. Ela fez um relatório de aproximadamente 1.000 casos, ela trabalhava com terapia de vidas passadas, TVP. Quando eu morava no Rio de Janeiro, a gente estava no Rio de Janeiro, eu ouvia muitos casos de terapias de vidas passadas, de pessoas que narravam casos, etc. Mas só preparando esse estudo essa semana é que eu me deparei com esse estudo aqui, que eu tive contato aqui com a biografia dessa doutora, uma psiquiatra, e existem muitos artigos publicados dela, muitos artigos disponíveis na internet, artigos bem interessantes. Eu recomendo também uma leitura. Não vamos esquecer daquela orientação dos espíritos para nós, né, que é a primeira orientação. Qual é a primeira orientação para nós espíritas, segundo os espíritos superiores? Espíritas, amai-vos. E a segunda, espíritas, instruí-vos. Então, a nossa instrução, a nossa educação é muito importante, porque fazendo essas pesquisas, lendo relatórios, lendo livros espíritas, mas também
pesquisas sérias, pesquisadores que trabalham com a espiritualidade, que trabalham fazendo pesquisas que sustentam, aprovam a reencarnação, isso vai nos dando mais força, vai nos deixando mais sustentados, né? Então, ela desenvolveu, através da experiência dela, o que ela fez? Um padrão desenvolveu-se nitidamente devido aos relatos dos indivíduos que ela pesquisou, que ela entrevistou, que ela tratou, mostrando uma consistência considerável. Em muitos casos, o indivíduo lembra-se de uma vida anterior e do tempo, e até do tempo entre as vidas, e até do que aconteceu entre as vidas. Então, em alguns casos, os indivíduos narravam as vidas anteriores e até o que aconteceu, ou seja, o período que eles ficaram na erraticidade, eles também lembravam disso e narraram para ela também situações que aconteceram com eles durante a erraticidade, né? E eu achei muito interessante esse statement dela, essa declaração dela, que ela diz, né? Não acredito em reencarnação, tenho a certeza de que ela existe. Então, não é questão de acreditar, ela tem a certeza de que ela existe, né? Então, bem interessante também isso para nós. Uma cientista, outra cientista também. A reencarnação na Bíblia, né? Não vou ler todos, mas eu estou ouvindo um ruído no fundo. Tá tudo bem? Pode continuar aí. Tá bom. Eu não vou ler todas essas por questão de tempo, mas esse material vai estar disponível. Mas existem diversas citações na própria Bíblia, no livro sagrado do cristianismo, na nossa Bíblia, né? Do catolicismo, enfim, existem diversas passagens dos apóstolos que evidenciam, falam da reencarnação. Obviamente não fala o termo reencarnação, mas fala que uma pessoa desencarnada, Elias voltará como João Batista, né? Vamos pegar essa citação aqui de Mateus, está lá em Mateus 17, versículo 10. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Né? Elias voltou como João Batista e foi decapitado lá por ordem do rei lá do Herodes. Né? Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer por parte deles. Ele também já, nessa resposta aqui, Jesus já estava informando, já estava dando assim um spoiler, que ele também ia passar por sofrimentos também na mão lá do povo que fez a mesma atrocidade lá com João Batista, né? Aqui nessa passagem aqui, a pedido do meu querido amigo Antúlio, né, é uma passagem clássica também na doutrina espírita. A gente sempre discute, conversa sobre isso daqui, sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei, notável entre o povo judeu, conhecia tudo sobre as escrituras dos judeus, e um dia, à noite, ele veio encontrar com Jesus, né? Então, à noite, ele não foi encontrar com Jesus durante o dia, ele não saiu andando pelas ruas, na praça, vou lá fazer uma entrevista com Jesus, que eu quero tirar umas dúvidas com ele. Não, ele saiu escondidinho dia à noite, né? E bateu lá na porta, ó. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu então a ele: em verdade, te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele sabia o que estava perguntando a Jesus, mas ele estava querendo desafiar Jesus. Uma pessoa pode, velha, entrar no corpo da mãe para nascer de novo? Ele sabia que aquilo era impossível. E Jesus respondeu a ele: em verdade, te digo que
Quem não nascer da água e do espírito, esse conceito de não nascer da água significa nascer da matéria e do espírito, nascer do corpo e do espírito, ou seja, um novo corpo e um novo espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Né? E aqui no final, Jesus meio que dá um puxão de orelhas no Nicodemos e fala para ele, poxa, você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Né? Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis nosso testemunho, se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu. Ou seja, é aquela questão do diálogo de Jesus, mais uma vez, Jesus dialogando com uma pessoa extremamente culta, conhecedora da lei, conhecedora das escrituras, sabia que Jesus estava correto, mas, infelizmente, por uma questão de orgulho, né, estava até meio que desafiando Jesus ali e não aceitando aquilo que Jesus estava falando. Mas, no fundo, ele sabia que Jesus estava correto. Assim como já aconteceu, nós temos diversos outros relatos em livros espíritas, pessoas que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com o mestre, ouviram o que o mestre falou para eles e deram as costas, foram embora, tipo assim, eu vou ali e já volto, e nunca mais voltaram. Né? É uma questão da gente avaliar para a gente mesmo, né? Eu estou falando comigo mesmo, Henrique, o que a gente faz com os ensinamentos de Jesus também. Né? Será que nós agimos ainda também como Nicodemos? Será que a gente desafia os ensinamentos de Jesus? Será que nós seguimos fielmente os ensinamentos de Jesus? É uma questão para a gente refletir, né? Mas é outro estudo. Bom, vamos lá. Então, agora, entrando no estudo mesmo em si aqui, o objetivo da encarnação. Por que a gente reencarna? Por que a gente volta à Terra? Por que a gente precisa encarnar? Não seria mais fácil que Deus criasse já tudo perfeito? Né? Criasse todo mundo já espírito superior, já com asinha, para a gente ficar só tocando... Não, assim é violino. Ficar tocando harpa, né? Ficar só no bem bom, né? Batendo papo lá sobre coisas elevadas. Né? O que os espíritos responderam a Kardec? Deus a impõe. Então, a reencarnação é uma imposição. Né? Não é negociável, é uma imposição, é necessidade, mas não é punitiva, com o fim de levá-los à perfeição. Então isso acontece para a nossa perfeição, não é para o nosso castigo, é para a nossa perfeição. Nem é para algum espírito superior, algum espírito elevado, ficar se divertindo, vendo a gente passar pelos nossos aperreios, pelos nossos perrengues aqui na Terra. Não. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa... A gente vai ver essa questão de expiação e missão daqui a pouquinho, tá? Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, no estudo agora um pouquinho do ESD, que nós tivemos mais cedo, e para aqueles que não tiveram oportunidade de participar, e para aqueles que ainda não participam do ESD, vai aqui mais uma vez o nosso convite, porque essa aula do ESD que ocorre mais cedo, começa às 9h15, ela é muito importante, ela é bem interessante, porque ela solidifica mais os nossos conhecimentos. E hoje a gente falou um pouquinho essa questão de sofrimento, vicissitudes, que a gente falou de flagelos que acontecem no planeta. Então vai mais uma vez aqui o nosso convite para que todos nós façamos um esforço para participar também do ESD, tá? Então, as vicissitudes da existência corpórea é a expiação. É isso que significa a expiação. Quando a gente reencarna e passa pela Terra, quando a gente está no novo corpo de carne passando pela Terra, a gente passa a expiar, porque a gente está num planeta de provas e expiações. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha que interessante. Essa parte aqui, eu vou ler aqui o segundo parágrafo, para depois fazer meu comentário. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Então, toma um aparelho, um corpo em cada mundo, então, não é só no planeta Terra, outros mundos, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus e, dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, é uma engenharia, é um workflow, é um processo perfeito,
Porque não é só para o espírito reencarnar, passar por situações, aprender e progredir. Não, o espírito vai reencarnar, vai passar por situações, por desafios, vai progredir, mas ele também vai colaborar também com o progresso do mundo onde ele está. Entenderam isso? Então, essa parte é muito importante. A gente falou isso hoje no ESG mais cedo, sobre a questão porque as bombas, as calamidades, né, a bomba nuclear, mas outros espíritos que estavam reencarnados naquele mesmo contexto tiraram proveito daquela questão lá da bomba, dos cientistas que criaram a bomba nuclear e desenvolveram também, expandiram as ciências para a ciência para a área da medicina, para a área da física, para a área da indústria também, para ajudar no progresso da humanidade também. Então, essa parte da reencarnação era muito, muito, muito interessante, porque a gente às vezes pensa, não, a reencarnação é só para o espírito, porque não, o espírito e o mundo, a sociedade também. É a questão perfeita. Por isso que a reencarnação é planejada com tanto cuidado, com tanto esmero, com tanto zelo pela espiritualidade superior. Né? E aqui o comentário de Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. É uma perfeição absoluta. Tá? Alguma pergunta nesse momento, Edu, Gustavo, alguma coisa que tem que ser explorada aqui agora? Tá tudo bem? Tudo beleza, amigo, tudo tranquilo. Todo mundo acordado aí? Então tá, vamos lá. A reencarnação como um processo educativo. Né? Por que a gente reencarna? Né? Por que a gente reencarna? Mais uma vez, não é punição. A gente reencarna para aprender. A gente reencarna para a gente reforçar a nossa educação, para a gente crescer. E ela é contínua, ela não cessa. A partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstituir sua própria elevação espiritual. Ou seja, a encarnação que nós estamos hoje não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, nem a quinta, provavelmente nem a 15ª reencarnação. Nós já estamos reencarnando já há milênios. Nós somos espíritos milenares. E vamos continuar reencarnando. Agora, quantas vezes mais nós vamos reencarnar, aí é uma escolha, uma opção nossa. Se nós vamos reencarnar mais 50, 100, 200, 1000 vezes, e onde nós vamos reencarnar, aí vai ser uma escolha nossa. Deus, quando cria os espíritos, ele não cria, olha, para o espírito chegar à categoria aqui de espíritos puros, os espíritos todos vão ter que reencarnar 1500 vezes. Não. Ele vai reencarnando, o espírito vai reencarnando, vai passando por situações, conforme ele vai vivenciando, vai passando, vai aprendendo, vai solidificando o seu aprendizado, a sua experiência, a sua bagagem moral, ele vai mudando. É igual aquele... Ontem, conversando com o Antúlio também, eu lembrei disso, né? São igual esses games que as crianças, os adolescentes brincam, né? Que você vai passando de fases, né? Então, eu imagino que é meio assim, você vai passando... A encarnação, você vai mudando de fase, você vai ganhando os pontinhos e você vai mudando de fases, né? E aqui, o aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e também na vida espiritual. Lembremos da obra-prima de André Luiz, a coletânea lá que ele começou lá com o Nosso Lar, e foi até lá o último livro da série do Nosso Lar, se não me engano, E a Vida Continua. Acho que são 12 ou 14 livros, não estou bem certo, mas é do Nosso Lar até E a Vida Continua, e que André Luiz, ele simplesmente abriu todos os véus, ele abre todos os véus, ele narra de forma assim, mais do que cristalina, como que funciona essa questão de experiências vivenciadas na Terra, né, o processo reencarnatório, o processo de evolução, os desafios que os espíritos passam na Terra e também os desafios, os aprendizados todos que ocorrem também no mundo espiritual. Né? Porque quando a gente volta para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, né? Ainda é uma confusão que a gente tem, porque a gente às vezes reencarna na Terra e acha que às vezes que as coisas estão tão boas aqui na Terra, que acha que aqui que é o mundo verdadeiro. Aqui não é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Aqui é uma moradia, aqui é uma passagem transitória.
É como se nós estudássemos em uma high school, em um college, em um outro estado, e tivéssemos sido transferidos nesse ano para uma outra high school, um outro college, em um outro estado, mas nós vamos ter que voltar para aquele estado algum dia. Assim que a gente completar o nosso estudo aqui, nós vamos ter que voltar para lá. E lá, no mundo espiritual, a gente continua estudando, continua aprendendo, continua lembrando das questões que nós temos que melhorar, nos preparando e esperando uma nova oportunidade para uma futura reencarnação. Tá? Algumas perguntas que eu trouxe aqui, isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala da pluralidade das existências. Kardec pergunta se a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Simples, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ainda não conseguiu a perfeição? Vai ter que ter uma nova existência. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade. Como realiza essa nova existência? Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, sempre a prova da vida corpórea é fundamental para o espírito se depurar. Não é só ficando no mundo espiritual, não é, não, eu quero desencarnar, quando eu desencarnar agora, eu quero ir lá no mundo espiritual e eu quero ficar o resto da minha vida como espírito lá, vou trabalhar como assessor do Clarencio, quero ser amigo do Alexandre, vou ficar tomando notas do que o benfeitor Alexandre falar. Não. Você vai para lá, você vai aprender, você pode ter até um cargo lá de secretário de um benfeitor espiritual, se você tiver bônus horas para isso, mas pode acreditar, em algum momento vão falar para você, ou então você mesmo, pela sua própria consciência, vai pensar, agora está na hora de eu voltar lá, agora eu vou ter que voltar lá. Juntaram lá as situações, agora está na hora de eu voltar lá, porque eu tenho uma listinha de coisas aqui que eu não aprendi muito bem, eu vou ter que voltar lá e vou ter que aprender isso daqui. Tá bom? A alma tem muitas existências corpóreas. Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Né? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que... eu tenho amigos muito queridos no Brasil, de outras crenças religiosas, que, quando o assunto ia um pouquinho essa questão de espiritismo, infelizmente, eles não me deixavam nem entrar no assunto. Falavam, Henrique, eu gosto muito de você, mas essa questão de espiritismo, está tudo errado, porque não é isso, morreu, acabou, vai o juízo final. Você não quer nem deixar eu falar um pouquinho? Não quero nem ouvir, porque está tudo errado, porque o fulano lá me falou que está errado, então está errado. Então tá bom, não vamos perder a amizade por causa disso. Nós não temos que fazer proselitismo com ninguém. Todos nós temos o nosso tempo, temos nosso momento. E, a bem da verdade, pessoas muito boas, pessoas fantásticas, que eu tenho um carinho, tenho um amor muito grande. A resposta a Kardec, da pergunta 168, muito interessante. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Ou seja, por maior que seja o número desculpa o termo, de besteiras, de falta que o espírito possa cometer nessa encarnação, de alguma forma ele vai caminhar um pouquinho no progresso. Nem que seja um passo, como diz nas brincadeiras de criança, um passo de formiguinha, mas a gente sempre caminha um pouquinho para frente. Alguma coisa de bom a gente sempre faz na encarnação. O espírito, ele nunca retrograda. Por mais que a gente veja, às vezes, espíritos extremamente rebeldes, recalcitrantes, na maldade, na perversidade, no orgulho, no egoísmo, etc., em algum momento, na vida deles, podem ter certeza, eles fizeram alguma coisa de útil, alguma coisa de bom, que vai ser levado em consideração para eles como espíritos imortais, como sendo um ponto favorável para eles. E aqui, continuando, quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Né? O espírito não reencarna mais quando ele chega a um espírito puro. Não é o nosso caso ainda. Nós estamos ainda na fase aqui de espíritos inferiores, espíritos passando por provas e expiações. Mas há caminho.
progredindo, né? O planejamento reencarnatório, deixa eu ver aqui quantos minutinhos nós temos. 12 minutos, não é, Edu? Perfeitamente. 12 Tá minutos. bom, tá bom. Planejamento reencarnatório, eu achei essa figurinha aqui, achei bastante interessante. O espírito lá, a caricatura que mais parece um fantasminha aqui, ele lá, os corpos lá pendurados, ele lá pega lá um corpo lá de uma pessoa sem perna, né? E ele fala que esse aqui, ontem, mais uma vez, eu conversando com o Antúlio, eu até falei, poxa, nessa figura aqui diz muita coisa, né? Para esse espírito ali ter escolhido aquele corpo, não é uma figura, né? Aí é uma alegoria, né? A gente sabe que não é assim, né? Mas para ele escolher uma pessoa sem perna, tem alguma razão para ele estar escolhendo um corpo sem perna, né? Então, as reencarnações, geralmente, na maioria das vezes, elas são planejadas com antecipação, existe um planejamento, né? Mas também sabemos que existem aquelas reencarnações que são chamadas reencarnações compulsórias, reencarnações que têm que ser feitas, como dizia uma professora lá do Rio de Janeiro, ela falava para a gente que existem muitas reencarnações que ocorrem no tapa, reencarnações de espíritos que voltam e reencarnam, não tem nem opção de escolher, vai ter que reencarnar naquela situação, porque ainda não tem a maturidade, não tem ainda o entendimento de participar de um planejamento simbólico como esse daqui. Gostaria, não, você não gostaria nada. O que é bom para você é seguir essa lista de coisas aqui, volta lá, meu filho, minha filha, vai lá e faça o seu melhor, que essa é a sua oportunidade. Tá? Não, com certeza, não é o nosso caso. Eu espero que não seja o nosso caso, porque nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, então eu acho que nós vamos ter uma oportunidade melhor de participar do desenho, da preparação das nossas próximas reencarnações. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Então, alguns espíritos precisam ficar mais tempo, menor tempo na erraticidade. Alguns espíritos passam mais tempo, menor tempo nas regiões chamadas regiões umbralinas. Lembrando que André Luiz, esse espírito fantástico que nos ajuda tanto, passou 8 anos no umbral, até conseguir ser resgatado do umbral por Clarencio e outros espíritos amigos. Então, era um médico na Terra, um médico que atendia as pessoas, não fazia mal assim, mas também não fazia algumas coisas muito certas, mas passou 8 anos no umbral. Passou com umas situações lá bem complicadas. Quem assistiu o filme Nosso Lar deve lembrar, quem leu o livro Nosso Lar vai lembrar, e quem não leu o livro, quem não assistiu o filme, vale a pena dar uma olhada, está disponível, filme Nosso Lar, ou então leiam o livro, e vão ver que esse tempo de preparo, o André Luiz ilustra muito bem o que é esse preparo e o tempo desse preparo, como é que essa coisa funciona. Até ele conseguir chegar ao nível de poder caminhar com as suas próprias pernas, ou melhor, volitar com as suas próprias energias, ser um espírito autônomo, de poder já ter a total de liberdade no mundo espiritual, isso demorou muitos anos depois do desencarne dele, muitos anos. E ele teve que trabalhar, teve que se preparar muito para isso. Tá? Então, com certeza, nós não vamos desencarnar e vamos ser espíritos de luz. Nós vamos desencarnar e vamos ter que passar por uma fase de reaprendizado, reavaliação, preparação e retorno. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que tenha condições morais e intelectuais. Lembrando, tem um caso lá, acho que é no livro Nosso Lar, ou nos Mensageiros, que a Dona Laura, um espírito muito bondoso, que abrigou o espírito André Luiz na casinha dela, na colônia Nosso Lar. A Dona Laura, uma trabalhadora incansável da colônia Nosso Lar,
um dia fala com André Luiz que ela estava se preparando para reencarnar. Depois de anos trabalhando na colônia Nosso Lar, ajudando a muitas pessoas, ajudou o próprio André Luiz, né? Ela falou, André Luiz, está na hora de reencarnar, vou me preparar para reencarnar. Então foi uma festa, ficaram felizes, que era interessante, né? Os espíritos ficaram felizes porque Dona Laura iria reencarnar e ia ter uma oportunidade para ela se melhorar como espírito, né? E aí a Dona Laura faz um comentário do tipo que ela fala alguma coisa do tipo, eu pedi aos amigos, aos benfeitores que estão me ajudando na minha reencarnação, para que o meu próximo corpo físico não tenha as graças da beleza física, para que essa beleza física não me atrapalhe novamente na minha próxima encarnação. Olha que interessante, né? Então é uma coisa para a gente pensar, que até essa questão os espíritos pensam quando eles têm esse nível de consciência. Por favor, não me coloca assim a pessoa mais exuberante do mundo, não, porque isso vai me dar problema, mais uma vez, questão de vaidade, de orgulho, vai me gerar um monte de complicações que já me deram complicações antes. Me coloca lá um padrão assim, tipo, standard, normal, que eu não fique chamando atenção para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer e me melhorar. Então isso é muito interessante, né? A gente estuda no espiritismo, né? A gente estuda que até essa questão de beleza, riqueza, isso tudo, são provas para o espírito. A pessoa que vem assim extremamente linda, maravilhosa, belo, né? É uma prova para o espírito. Né? Por que ele vai fazer aquela beleza toda? O que ela vai fazer aquela beleza toda? Né? Aquilo vai ajudar ou vai atrapalhar? Né? Vai exaltar mais o orgulho, a pessoa vai conseguir seguir a humildade, vai conseguir agir como uma pessoa normal, com aqueles dotes e com toda a sociedade ali abraçando, né? É uma coisa bem interessante. Nada contra as pessoas belas. Pode ser confiado a questão do planejamento, pode ser confiado a espíritos mais esclarecidos, né? Contamos sempre com a ajuda de espíritos mais esclarecidos, né? O Ministério da Reencarnação, lá no livro Nosso Lar, explica bem como isso funciona. Quanto à escolha das provas, isso normalmente se dá de acordo com o grau de merecimento, possibilidades e, fundamentalmente, necessidades para o espírito reencarnante. Então, se você tem merecimento para você participar do seu processo reencarnatório, ótimo. Se você tem possibilidades, tem bônus hora para participar disso, melhor ainda. Você fez por onde, melhor ainda. Mas, fundamentalmente, quais são as suas necessidades para a sua educação, para o seu progresso como espírito imortal? Não é que nesse planejamento vão ter pessoas lá, como que a gente vai colocar algumas coisas aqui para ele pagar por aquilo que ele fez lá com o Zezinho, com a Mariazinha, ele vai lá, ele vai juntar com o Zezinho, com a Mariazinha, e vai comer o pão que o diabo amassou. Não, não é isso não. Como que nós vamos fazer para trazer mais uma vez o Zezinho, a Mariazinha, e ele vai reencarnar como filho, como pai, como irmão, e aí os três vão ter que se entender, porque da última vez ou da penúltima vez isso não deu muito certo, mas agora a gente vai tentar ver se essa coisa aqui funciona. Né? Então, esse planejamento reencarnatório é uma coisa muito interessante. Indo aqui para o final, o livre-arbítrio foi falado hoje mais cedo pela Paty. Quando a Paty começou a falar no ESD hoje sobre o livre-arbítrio, eu pensei, ai meu Deus, eu vou falar sobre o livre-arbítrio também. E só para lembrar para nós que, graças a Deus, é um atributo do espírito também, uma das possibilidades que nós temos é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolher. Né? Quando desencarnado, a liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, a gente decide por fazer ou não fazer uma coisa. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. É o caso lá de Nicodemos, que nós vimos agora há pouco. Ir para uma conversa com Jesus, estar frente a frente com Jesus, e ficar desafiando o mestre. É o caso do nosso querido Emmanuel, como Públio Lentulus, que foi conversar também com o mestre Jesus. E Jesus falou para ele, Públio, meu filho, vem comigo agora, ou então espera alguns milênios aí para dores e ranger de dente, que o negócio vai ficar ruim do teu lado. E Públio Lentulus falou, vou ali e já volto, e nunca mais voltou. É a mesma coisa, gente. A gente todos nós temos o poder de exercer o nosso livre-arbítrio, de escolher. Se não fosse assim,
Deus teria tirado a gente como se fosse máquinas, a gente seria direcionado, não poderia escolher, né? Eu coloquei essa foto aqui, essa imagem aqui que eu achei interessante, mais uma vez lembrando sempre da nossa mala aqui, essa mala aqui são as nossas conquistas, os nossos problemas, as nossas pendências, então é a nossa bagagem espiritual que está dentro daquela malinha ali, tá? Embora planejado o caminho, existe a pressão interna das existências pregressas, o livre-arbítrio é soberano, podendo alterar qualquer desses fatores. Então é bem interessante, porque muitos dos livros do André Luiz aparecem essas questões. Existe planejamento reencarnatório, foi feito tudo a contento, mas quando chegou na hora de tomar a decisão, a pessoa pegou o caminho errado, lá vai uma reencarnação toda embora. Vai ter que voltar. Não, a reencarnação completa com certeza não foi embora. Mas muitas das coisas que não podem ser resolvidas, às vezes uma má escolha, uma má decisão, o negócio dá errado e aquela coisa. Às vezes uma ação pequena vai demorar aí séculos para ser corrigida no futuro. Tá? Para fechar aqui, uma mensagem aqui final, só para ratificar o que a gente falou no começo, reencarnação não é punição, reencarnação significa educação. É uma dádiva de Deus, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Todos nós temos a necessidade da luta que corrige, que renova, restaura e aperfeiçoa. Mensagem linda de André Luiz. E eu gostaria só de complementar aqui que a gente não pode esquecer que nós temos inúmeros amigos encarnados e desencarnados querendo nos ajudar sempre nos nossos desafios, nos nossos problemas. Basta que a gente consiga se conectar, dar possibilidade a esses amigos, sejam eles encarnados e desencarnados, nos ajudarem. E aí os nossos desafios ficam mais leves, a gente fica mais sustentado. Não que os nossos desafios vão desaparecer, eles vão sempre existir, mas tendo um melhor entendimento, tendo uma melhor ideia do porquê que a gente passa por aqueles desafios, que Deus é bom, Deus não é punitivo, Deus quer o nosso bem, e que nós temos amigos que querem nos ajudar e que estão de braços abertos, prontos para nos apoiar, com certeza a gente se sente mais confiante de encarar os nossos desafios. Tá bom? Eu acho que eu estourei um minutinho, eu não vou passar por isso daqui, mas o Edu ou o Gustavo vão publicar esse estudo. Quem quiser ver depois esse artigo aqui é muito interessante, que fala aqui como que a reencarnação, o fato, o método foi suspenso lá, foi abolido pela Igreja Católica, tem um roteiro aqui bem interessante. Tá bom? Amigo Henrique, antes de você terminar, talvez eu tenha 2 minutinhos, tem uma discussão no chat e uma pergunta. Pois não. A Ana Castro falou, Henrique, uma pergunta maldosa. No caso de Hitler, ele regrediu? A Silvia falou, puxa, imagina o que ele pode ter feito numa encarnação anterior. O Eduardo disse, pela lei do progresso, ele não poderia ter regredido. E o Luiz Coutinho falou, ele tinha uma capacidade de liderança incrível, infelizmente usou para o lado errado. Você quer fazer algum comentário? Depois tem uma outra pergunta. Eu lembro de questões envolvendo... Eu lembro que eu já estudei, já participei de alguns debates envolvendo espíritos como Hitler, e outros espíritos que praticaram atrocidades, espíritos da Idade Média, medieval, o que acontece com esses espíritos. Com certeza, eu vendo aqui o nosso estudo de hoje, não tem ali nenhuma exceção ali nos estudos dos espíritos, falando, Kardec, olha só, os espíritos, todos eles progridem de alguma forma, excetuando Hitler, excetuando os bárbaros, não, todos eles vão progredir. Mas o que eu lembro, que eu estudei, é que esses espíritos, embora eles tenham praticado inúmeras atrocidades, males terríveis para povos, etc., o que eu li é que esses espíritos, depois que eles desencarnaram, eles foram... Mas aí não responde a pergunta da Ana. Desculpa, Ana. Isso é que a gente vai ter que explorar melhor depois. Eu vou ficar te devendo essa resposta, tá? Mas esses espíritos, depois do desencarne dele, eles foram, pela espiritualidade, eles foram protegidos, eles são meio que isolados para que eles sejam protegidos, para que eles não sejam literalmente massacrados no mundo espiritual pelos espíritos que eles fizeram mal. Eles são meio que banidos para algum lugar, que eles ficam isolados até que seja chegado o tempo de começar o processo de educação deles.
A espiritualidade é tão generosa que mesmo para com esses espíritos existe um processo, olha, esse espírito aqui fez tanto mal, tanto mal, tanto mal, vamos protegê-lo aqui e vamos começar a trabalhar na sua reeducação, porque se deixar ele disponível, se deixar ele zanzando pelo mundo espiritual, ele vai ser literalmente destroçado, não vai ter sossego nunca, e o objetivo é sempre do progresso do espírito. Tá? Eu sei que eu não respondi a tua pergunta totalmente, peço desculpas, mas a gente tem que lembrar sempre, nos ensinamentos dos espíritos, eles dizem sempre, o espírito não retrograda. Leon Denis, ele fala para a gente que todo espírito ele progride numa espiral, né? Ele vai rodando, que seja devagar, mas ele sempre progride. E, mais uma vez, eu não me lembro de ter ouvido falar, ter lido nenhum caso de exceção nessa lei de Deus. Agora, com certeza, é difícil para nós ver algum tipo de progresso quando a gente tem conhecimento desses irmãos, desses espíritos que cometeram tantas atrocidades, não é verdade? Mas, mais uma vez, não existe exceção nos ensinamentos dos espíritos. Obrigado, Henrique. Bom, vou fazer uma pesquisa, prometo, e espero trazer esse assunto com mais detalhes em breve. Algo mais? Não, primeiramente agradecer pelo estudo, muito bom. O chat muito ativo, né, um tema realmente que traz muito interesse. Então, aí, em nome da casa, mais uma vez, obrigado pelo estudo. Queria reiterar que esses estudos públicos, eles começam às 10h30, e hoje, no ato falho, a gente começou 5 minutos antes. Então, pedir desculpa e deixar claro que o estudo público começa sempre às 10h30, no horário central dos Estados Unidos. Então, dando sequência às nossas atividades, eu vou convidar a nossa amiga Maria Inês para fazer a nossa oração final e radiação, e, em seguida, a nossa amiga Cláudia Oliveira vai trazer as nossas mensagens finais. Obrigado. Caros irmãos do Ideal Cristão, nesse clima de reflexão quanto ao aprendizado dessa manhã, com muita gratidão por tantas bênçãos em nossas vidas, as quais, pela misericórdia de Deus, se renovam a cada dia, roguemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos mentores espirituais, para que continuem abençoando o nosso propósito de servir. E que possamos estar unidos em um só pensamento, focados na luz. Vamos pedindo autorização de toda a equipe espiritual para darmos início ao nosso trabalho de irradiação. Mentalizemos a figura de Jesus envolvendo a terra com sua luz, multidões se beneficiando do seu amor. Na medida que vamos nos aproximando dessa luz, vamos nos sentindo envolvidos por sua paz e mais revigorados em nossa fé, e com a expansão de nossas boas energias, contando com a ajuda dos bons amigos do mundo maior, doemos amor em forma de esperança, de apoio para todos aqueles que estão sofrendo. Deus Todo-Poderoso, nós te rogamos que envolva o nosso planeta em energias salutares. Ilumine, Senhor, a cabeça dos homens para que respeitem a vida e tudo o que criastes e passem a preservar a natureza. Que haja fraternidade entre os povos. Que os dirigentes de todas as nações sejam intuídos a priorizar os serviços essenciais como a saúde, educação, segurança e a preservar a paz. Pai de infinito amor, abençoe o Sunrise, essa casa que nos acolhe e vem nos proporcionando aprendizado, oportunidade de trabalho na seara de Jesus. Misericórdia, Senhor, por todos que procuram auxílio nessa casa, cujos nomes foram solicitadas em radiações, e a todos aos quais o Senhor conhece suas necessidades.
Cubra-os de bênção, Senhor. Abençoa também os trabalhadores dessa casa e de todas as outras casas assistenciais, religiosas ou não. Nos ilumine para que nos tornemos melhores e nos capacite ao trabalho fraterno. Que tenhamos mais amor pelo próximo, empatia, caridade, tolerância, união, sabedoria e discernimento das leis de Deus e das lições de amor deixadas por Jesus. Que nos libertemos de todo o mal que reside em nós, principalmente do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Supliquemos por aqueles que estão em nossa mente nesse momento. Oh, Pai, de infinita bondade, permita que eles tenham suas necessidades atendidas e suas vidas cobertas de bênçãos. Que suas bênçãos, Senhor, se estendam por todos os lares. Proteja as crianças e os jovens e que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão, a escola, o amor e principalmente a orientação da alma. Roguemos por todos os profissionais da saúde e também para os que estão trabalhando em serviços essenciais, que eles sejam iluminados e protegidos e que possam continuar saudáveis, trabalhando com amor, coragem e fé. Ó Pai misericordioso, derrame suas bênçãos sobre todos os enfermos, para que se sintam aliviados e recuperem a saúde. Aos que vagueiam sem lar, sem abrigo, sem alimento e sem esperança, nos capacite a acolhê-los, Senhor, caso encontremos alguém nessa situação, que não lhes falte o socorro. Aos que se sentem fragilizados e impotentes perante as adversidades da vida, que suas dores sejam suavizadas e que não lhes falte o amparo e que possam encontrar alegria. Lembremos daqueles que retornaram ao mundo maior recentemente, que eles tenham um despertar tranquilo, que encontrem a paz, que sejam acolhidos por corações fraternos, que todos os seus familiares encontrem conforto para seus corações, com a esperança do reencontro. Aos presidiários e aos que se encontram dominados pelos vícios, que eles possam sair desse estado de doença e voltar ao equilíbrio, à dignidade e se reintegrar na sociedade. Com autorização dos bons amigos do mundo maior, vamos encerrando os nossos trabalhos de hoje, cheios de gratidão. Graças vos damos, Senhor, por todas as bênçãos. Graças pela vida, pelo pão, pela família, pelos amigos. Por esse momento em que podemos sentir a sua santa presença e esse clima reconfortante. Graças, irmãos do plano superior. E te pedimos que continue nos auxiliando e nos inspirando no caminho do bem. Um ótimo domingo a todos, uma semana de paz e alegria, e que possamos dar continuidade a esse trabalho no próximo domingo. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Inês, pela vibração emocionante. Vou pedir agora para minha amiga Cláudia, o Demétrios, fazer os recados finais. Já está na tela. Não, não estamos ouvindo não, Demétrios. E a apresentação também... Opa, agora está aparecendo a apresentação. Guga, você vai ter que fazer o voice-over aí, da apresentação. Não vai conseguir? Não, acho que ele não tá sem áudio, então eu vou tentar interpretar aqui, gente.
Vamos lá, eu acho que a Claudinha queria fazer aí o anúncio, né, que nós estamos fazendo o YMCA Backpack Operation. Como vocês veem aí a lista de school supplies, né, isso vai andar de julho até agosto agora, e vocês podem participar através, tá aí as instruções, a gente normalmente envia isso via e-mail, então, mas fica gravado aqui no nosso vídeo. Vocês podem fazer online, ou pode fazer via text, ou pode fazer também através das lojas do HB. Tá ok? Essa semana teremos aí mais um live com o Mário Borba, né, que vai falar sobre medo ou fé. Eu imagino, vai ser em português. Estou vendo ali o Facebook Live Chat em português. Uhum. Será no dia 26, na verdade, agora de agosto, às 7h30 da noite, horário de Houston, e eu acesso através do Facebook do Kardec Spirit Society of Houston, que são os nossos amigos lá. E na próxima semana, lembrando que continuaremos com o ESD, a aula 50, bens a Deus, Lei de Destruição e de Conservação, Instinto e Inteligência. Teremos o estudo público, né, o Pedi e Obtereis, e os adolescentes falarão sobre lei de igualdade, e as crianças de 7 a 11 anos, Deus e o infinito. Eu acho que esses eram os avisos, lembrando que as crianças, o trabalho é em inglês, e sem mais delongas, então, muito agradecido a todos, né, Guga? Mais alguma coisa? Não, ótimo, e obrigado pela dublagem, ficou perfeito. A gente improvisa aqui, né? A gente é bom de improvisar, né? Obrigado a todo mundo. Obrigado, Demetrios, obrigado, Claudinha, obrigado, Henrique, obrigado, Inês, obrigado a todos, amigos. Muito obrigado. Obrigado e uma boa semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.